Agora sim, seja bem-vindo, e do meu lado eu tenho o prazer de receber Dr. Josué. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Roberto Samuel, é um prazer imenso estar aqui com você novamente. Aproveito o ensejo e cumprimento todos aqueles que estão nos assistindo. Olha, hoje vai ter muita coisa. Quero falar para o pessoal que está esperando o doutor Augusto Tolentino. Ele vai estar no segundo bloco aqui. Quero perguntar muito, ele vai ter que explicar direitinho aquela história do deputado que foi condenado pelo Supremo, né? E aí recebeu a graça. Aliás, vou até perguntar a diferença entre indulto e graça para o doutor Augusto Tolentino. Então você não saia daí. Doutor Josué, grande professor, estudioso, e ele veio falar de uma questão importante, né? Doenças negligenciadas. Doutor, boa noite, prazer tê-lo aqui mais uma vez. Temos muitas doenças que não recebem toda a atenção necessária, doutor? Temos sim. Aliás, eu quero aproveitar a oportunidade aqui, antes de comentar sobre as doenças negligenciadas, e cumprimentar o Roberto Samuel pelo livro Artigo de Quintas, na qual eu peço a permissão aqui para apresentar para o nosso telespectador. Tive o privilégio de receber o livro autografado. E aproveito e cumprimento você que nesse país escrever um livro é algo extremamente laboroso e não tão valorizado nesse momento de arte e cultura. Então eu transmito os meus cumprimentos e também por dividir o programa aqui com um advogado super renomado como o Dr. Tolentino, agradeço muito. No tocante às doenças negligenciadas, né, voltando ao assunto, as pessoas comentam muito sobre o termo "isso é negligenciado", né? Tem um termo próprio da Organização Mundial de Saúde. O que seria uma doença negligenciada? É um grupo de doenças, na verdade nós temos 20 doenças classificadas pela OMS, que afetam uma parcela significativa da população e que, para ser considerado negligenciado, envolve alguns aspectos. Dentre eles, atingir população de baixíssima vulnerabilidade social. Então, doenças negligenciadas é sinônimo de doenças da pobreza. E não basta também afetar predominantemente o indivíduo pobre, também caracterizado pelo baixo investimento em pesquisa. Então, doenças negligenciadas são aquelas que acometem indivíduos, preferencialmente, né, que vivem em regiões da pobreza e não dispõem de acesso a tratamento e diagnóstico adequado. Então, nós temos um conjuntinho dessas doenças e é nesse sentido que eu quero bater um papo aqui com você e com nossos telespectadores. Deixa eu comentar uma coisa. Desculpa, o doutor Augusto e o doutor Lucas. E são doutores de áreas diferentes, né? Eu quero só relatar, já que essa doença, eu não me lembro o nome da doença, é um nome complicado. Eu conheci um casal, doutor Augusto Tolentino, muito pobre, muito pobre. E a criança deles tem uma doença muito rara, era muito rara aquela doença. E ele veio falar comigo, que ele estava fazendo uma campanha. Sabe quanto era o remédio dele? 12 milhões. 12 milhões. Você sabe o que veio? Falei, meu Deus do céu, eles vão perder a criança. Como é que uma família pobre que paga aluguel, que ganha salário, vai conseguir 12 milhões? Bom, queimei a língua, né? Eles acabaram conseguindo os 12 milhões. Conseguiram parte do dinheiro, mas aí, através de movimentações, o laboratório acabou dando o remédio para eles. De vez em quando, para essas doenças, parece que é necessário também ter um milagre, não, doutor? Eu não sei se essas doenças também têm remédios que são muito caros. Esse grupo de doenças provavelmente se enquadra nas doenças raras, né? Nós temos alguns milhões de doenças raras, né, classificadas oficialmente nesse grupo. As doenças negligenciadas, ao contrário das raras, elas são muito comuns. Então, só para a gente ter uma ideia, no mundo nós temos 1,5 bilhão de pessoas que são vítimas de pelo menos 1,5 bilhão. Eu vou até repetir o bilhão porque soa assim de maneira astronômica, né? É um sétimo. Não. 1 bilhão, de 1,5 bilhão a 2, é praticamente aí 1/4 da população mundial,
né, que é vítima de pelo menos uma das doenças negligenciadas. Essas doenças são, sobretudo, doenças parasitárias, né, causadas por vermes ou protozoários, e tem algumas virais e bacterianas. No caso que você mencionou, se enquadra no grupo de doenças raras, mas ambas sofrem da mesma análise em relação à indústria farmacêutica, né? A primeira, por não atingir um público que tem um poder de compra, então para que a indústria vai investir em novos medicamentos ou em métodos de diagnóstico para um público que não tem poder de compra? E a outra por afetar uma parcela muito baixa da população, por ser raro. Então ela não quer envidar esforços para esse grupo. E esse cenário, infelizmente, é muito comum. Esse é um dos motivos que eu agradeço você pela oportunidade de estar aqui, porque nós temos uma parcela significativa da população que muitas vezes depende de apenas um medicamento. E é muito conhecido no âmbito da farmacologia que não existe um tratamento 100% eficaz. E aqueles que não respondem ao tratamento, ele fica totalmente desassistido, né? E não há o interesse, obviamente, da indústria, do governo em envidar esforços para isso. Só para vocês terem aproveitando aqui a nossa conversa, a maior parte dessas doenças são oriundas da carência de saneamento básico. Existe um cálculo básico da OMS. A cada moeda que a gente emprega na medicina preventiva, nós economizamos 4 na curativa. Então a gente parte muito para um modelo curativista. Essas doenças negligenciadas, em sua maioria, são doenças crônicas, mas elas incapacitam o indivíduo para o trabalho, né? Elas atrapalham as crianças no desenvolvimento escolar e, consequentemente, então, totalmente evitáveis. E, consequentemente, nós temos um forte entrave econômico no país. Só para vocês terem uma ideia, a estimativa é de mais ou menos R$1 bilhão o prejuízo, R$1 trilhão o prejuízo econômico que essas doenças negligenciadas causam. Aí você pensa assim, qual foi o valor que a nossa reforma previdenciária estipulou no início? Economia de R$1 trilhão. Então, se você pensar assim, por que eu não vou investir em doenças negligenciadas? Se eu tenho um indivíduo incapacitado para o trabalho, se eu tenho o comprometimento das crianças? É porque ela afeta exatamente esses indivíduos fragilizados. Ô Paloma, tem um pessoal aqui nos assistindo pelo canal 3 da NET e eles estão reclamando que o sinal da TV no canal 3 da Claro está sem áudio. Você, por favor, entre em contato aí com o pessoal lá da TV. O online está ok, o online está funcionando legal. Por favor, dá uma olhada lá. E olha só, e a UNG, a nossa querida UNG, joga esse painel, tem pesquisa a respeito disso. E lá está o nosso querido professor. Pesquisa da UNG é premiado pela USP. Olha que coisa bacana, professor. Muito legal, né? Esse é um trabalho de doutorado da minha aluna biomédica, Ana Carolina Mengarda. Nós apresentamos um dos grandes fatores também em relação às doenças negligenciadas, que muitos não têm formulação farmacêutica para uso pediátrico. Ou seja, o caso específico aí dessa premiação tem uma doença conhecida como esquistossomose, que alguns brasileiros chamam de barriga d'água, doença do caramujo. Essa esquistossomose só existe um medicamento para tratamento e é em comprimido. Como é que uma criança vai fazer uso de um comprimido? Ou seja, não faz, né? Na verdade, o indivíduo só é tratado após atingir uma certa idade. E aí tem um grande entrave. Se eu não tenho um uso pediátrico, eu não consigo tratar essas crianças. E a nossa pesquisa, ela vem exatamente para suprir esse apelo da Organização Mundial da Saúde. Então, existe um apelo mundial para desenvolver uma formulação farmacêutica para tratar o público pediátrico. E nós desenvolvemos uma formulação, está em fase de patente, eu não posso dar detalhes aqui, mas nós desenvolvemos uma formulação de baixo custo para ser usado nas crianças, isso em âmbito mundial. Nós apresentamos esse trabalho na USP e felizmente fomos premiados. Olha, por isso que eu acho, doutor Tolentino, que alguns políticos deviam ser responsabilizados criminalmente por algumas questões. A nossa academia já provou que ela consegue fazer coisas maravilhosas a baixíssimo custo, né? Seja medicinal, seja de arquitetura, seja de tudo.
E nosso país parece que ele anda para trás. E essa pandemia provou o quanto é importante termos boas academias, não, doutor? E são jovens que estudam e acabam pesquisando a um custo irrisório, não, doutor? Exatamente. O que me chama bastante atenção, assim, não existe nação que consiga crescer sem um bom investimento em ciência. Isso é muito claro. Por isso que muitos países, mesmo em crise, ou melhor, quando estão em crise, aí que eles aumentam o investimento em ciência e tecnologia. Nós estamos um pouco na contramão disso. E no geral, nós, povo, somos os responsáveis. Por quê? Porque a ciência, ela não é pauta e a população não cobra. Então, eu não vejo a população saindo das ruas com uma bandeira pedindo ciência, ciência. Isso não existe. Então, logo, as decisões políticas, como você mencionou, elas são tomadas baseadas naquilo que a população cobra. Eu já ouvi de muitas pessoas dizendo assim, olha, se ninguém me cobra sobre isso, por que eu vou fazer? Um grande exemplo está na questão do saneamento básico. Né? Para que eu vou sanear? Se eu consigo, com o saneamento básico, eu consigo subtrair muitas doenças infecciosas, e por que eu não investi? Porque ninguém me cobra. Eu ouvi isso do meu pai uma vez, aproveitando o seu programa aqui, né, meu pai mora numa região periférica do município de Guarulhos. Quando foi asfaltar a rua da casa dele, na época, né, muitos anos atrás, ele cobrou ali as autoridades do município sobre o saneamento. E sabe o que ele ouviu? Falou assim, ó, senhor, se eu fizer o saneamento, eu fazendo esgoto aqui, ninguém vai ver. Agora, se eu asfalto, no mínimo eu vou conseguir eleger um vereador. Essa foi a resposta que meu pai ouviu e ele contou para mim, eu era criança. Eu devia ter aproximadamente 8, 10 anos de idade. Então acaba sendo um comportamento nosso, infelizmente. Mas repito, reitero, insisto, que não existe crescimento de um país sem investimento em ciência. Eu sempre gosto de falar, viu, Lucas, de que o Japão, ele não tem ouro, não tem grandes terrenos férteis, mas é uma potência financeira mundial, econômica mundial. Porque a grande potência deles é o povo. O povo que é o grande diamante. Então, uma nação poxa vida, quando eu vejo a UNG e outras universidades aqui trabalhando, eu acho maravilhoso. E nós temos que fortalecer. Por isso que eu sempre trago o doutor Josué, que ele é um cara, um prata da casa aqui, e ele tem nome internacional aí. Nós temos que valorizar isso. Muito, muito. Educação, 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 educação. Eu sonho de ver ainda um dia em que o nosso país fale pelo menos, cada criança tenha que aprender pelo menos 3 línguas. O português, o espanhol e o inglês. Vamos considerar o português também, lógico, né? Pelo menos o inglês, português e espanhol. Porque somente assim nós vamos ser um grande país. Mas voltando à questão da saúde, pelo que o senhor me diz, se o que nós perdemos em prejuízo, 1 trilhão, fosse investido para combater essas doenças, resolveria esse problema. Exatamente. Isso é uma pauta que os países em desenvolvimento, né, ou emergentes como o Brasil, precisa ser colocado. Quando falamos até em relação a doenças negligenciadas, eu posso citar um exemplo aqui de uma doença que hoje ela não é mais classificada nesse grupo, mas ela devastou a população mundial. A malária. A malária, ela existia, eu costumo usar um termo técnico endêmico, mas eu vou usar uma palavra aqui mais popular para facilitar o entendimento do nosso telespectador. Ela existia no mundo inteiro. O que fizeram em relação à malária? Os pesquisadores falaram assim, olha, nós vamos envidar todos os esforços para erradicar a malária nas próximas décadas. Então, na década de 1940, a malária matou muita gente. Aliás, a malária matou muita gente a vida inteira, mais que os conflitos bélicos. Falamos tanto em mortes em relação à guerra, a malária dizimou dezenas, centenas de milhares de pessoas no mundo. A guerra da secessão dos Estados Unidos, por exemplo, teve mais mortes de indivíduos por malária que nos conflitos bélicos.
E aí, voltando a esse exemplo da malária, com esse esforço da década de 1940, quando chegou em 80, década de 80, a malária estava erradicada nos Estados Unidos e Europa. Só que demorou 40 anos. Política de Estado. Visão de saúde pública. Olha, eu vou me esforçar aqui e lá na frente eu vou colher esse fruto. Isso acontece nos países como o Brasil? Não. Nós estamos muito pautados em política de governo. Quem vai fazer um plano para diminuir o impacto dessas doenças daqui 30, 40, 50 anos? Né? Não acontece. Então, infelizmente. Então, uma disparidade, né, em relação a esses países. As pessoas costumam falar muito assim, que lá nos Estados Unidos ou na Europa, né, ou doença tropical, usa-se muito o termo tropical. Eu não gosto muito desse termo doença tropical. Por quê? Porque parece que a culpa é do clima tropical. Né? Aqui em São Paulo... Teoricamente não é por causa do mosquito e tal? Então, mas a hora que eu olho, né, a hora que eu vejo onde essa doença está prevalente? Nos bolsões de pobreza. Eu não tenho isso na área privilegiada. Eu pego São Paulo capital, falando aqui da nossa capital. Onde estão as doenças negligenciadas? Onde eu tenho os casos de leptospirose? Onde eu tenho os casos de verminose? Nas regiões periféricas. Mas o clima não é o mesmo? Então, não é um problema tropical. É um problema socioeconômico. Por isso que eu sou um daqueles... Aliás, o termo próprio da Organização Mundial da Saúde é doença negligenciada tropical, ou doença tropical negligenciada. Né? Eu sou um daqueles que gosto de excluir o tropical, porque senão a gente coloca a culpa em relação ao clima. A malária que eu comentei com vocês é transmitida por mosquito. Né? Então, se fosse uma questão olhar unicamente tropical, eu não teria malária no passado lá nos Estados Unidos e Europa. A questão sanitária, principalmente aqui nos grandes centros, é algo assustador. Um amigo meu, estava nos Estados Unidos semana passada, estava comentando que as casas lá são muito longe umas das outras, né, na cidade que ele foi. Não existe aquele acúmulo tão grande. Somente algumas cidadezinhas pequenas, tal, não sei o quê. Mas o Brasil parece que se acumula muito um em cima do outro. E o esgoto, principalmente perto dos rios, doutor. Nós somos muito negligentes com relação aos nossos rios. Passou do tempo de nós levar isso um pouco mais a sério, porque aquelas pessoas em cima do rio não dá nem para limpar e aí prolifera ainda mais a doença, não? E boa parte dessas doenças negligenciadas, elas são transmitidas por coleções hídricas. Sim. E aí que entra a questão do saneamento, né? Então, a água ela tem um papel importante nisso. E se a gente pensar o panorama nacional, nós temos mais de 30 milhões de brasileiros que vivem sem acesso à água potável. Eu não vou nem falar em saneamento básico. Nós temos uma deficiência gigantesca em coleta de esgoto. Sim. Não vou falar em tratamento porque eu estou avançando. Se separarmos, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Cidade de Federação, né? Minas Gerais, os demais estão abaixo de 50%. Quando eu vou para os estados do norte e nordeste do país, nós temos uma cobertura de coleta de esgoto abaixo de 20%, 30%. Quando pegamos um estado como Maranhão, São Luís, capital, né, uma das regiões menos assistidas do Brasil, né? Então a população vivendo ali sob córrego, contato com aquelas coleções hídricas e, consequentemente, eu tenho, né, um impacto gigantesco em decorrência dessas doenças infecciosas. Né? Vamos agradecer ao doutor Josué, ele que é professor da UNG, da UNG, nossa querida UNG. A gente sempre que pede para ele vir aqui. Aliás, antes de sair, doutor, mais uma vez a curva da Covid baixou perto dos 100 mortos diários, né? Podemos ter boas esperanças, não? A Covid, aliás, trouxe uma preocupação nesses últimos dias, né? Verdade. Ela vinha em queda nas últimas semanas e nesses últimos dias nós tivemos um pequeno aumento. Então, já acendeu o alerta em relação ao Covid, né? Evidentemente que, assim, isso é muito precoce ainda para dizermos se esses casos voltarão a subir, mas a cobertura vacinal que nós temos, sobretudo em algumas regiões do Brasil, ela é de extrema importância para a contenção desses casos de Covid. Então, aguardemos os próximos dias para verificar se de fato
esse aumento não ocorrerá. E aproveito, Roberto, agradeço também aqui a Universidade de Guarulhos, né, que nos forneceu um espaço. A Universidade de Guarulhos, ela vem honrando o seu compromisso no ensino, pesquisa e extensão. Nós temos um dos maiores laboratórios de doenças negligenciadas do mundo. Nosso laboratório é um dos mais respeitados do mundo. Por isso que, felizmente, saiu aquela lista lá da Universidade de Stanford, né, que o meu nome e de alguns colegas foram listados entre os cientistas mais influentes do mundo. Então, e a universidade tem um papel fundamental nisso. Ana Carolina, boa noite a todos. Sensacional a presença do professor Josué no programa Referência na área de doenças parasitárias. E ela fez uma pergunta que eu não tinha visto, uma pergunta: qual a opinião do senhor sobre a distância que existe entre a ciência e a população? Existe a necessidade de aproximar esse contato? Seu grupo de pesquisa realiza algo para melhorar o contato da ciência com o público? Ana Carolina. Agradeço, Ana Carolina, pela pergunta. Isso é fundamental e, mais uma vez, ressalta a importância do seu programa, né? A ciência, ela fica distante da sociedade. A sociedade, ela vive pela ciência, tem acesso à ciência e tecnologia, mas ela não enxerga o que a ciência faz. Isso, de uma certa forma, acaba trazendo um certo prejuízo, porque o indivíduo não percebe a importância da ciência. E programas como o seu, uma das maneiras que nós cientistas precisamos fazer é nos comunicar com a população. E programas como o seu facilita essa popularização. Então o nosso grupo agradece esse espaço e vem envidando esforços para a popularização da ciência, né? Mesmo que seja via uma rede social, mesmo que seja pedindo oportunidade em um programa. E isso é fundamental para que o cientista se aproxime da sociedade, para a sociedade colocar isso como pauta política. Para a hora que ela for escolher o representante dela, ela perguntar quais são as pautas, né, os propósitos, os objetivos para a ciência e tecnologia. Muito bem. Agradecer muito ao doutor. Fico muito contente quando eu vejo uma pessoa com tão grande gabarito aqui no nosso programa. Obrigado, doutor. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade e cumprimento todos aqui que estão nos assistindo.